Ok? Vamos lá? Muito bem. Vamos dar o início aqui então ao nosso trabalho. Boa noite a todos os presentes, mais uma vez. Um pouco de confusão aqui no início, mas vamos dar prosseguimento, ok? Vamos lá. Então temos uma quantidade boa já de pessoas que estão chegando. Vamos ver, todos já devem saber que nós estamos realmente trazendo. Então, iniciando na fase do pré-marketing, a companhia FGX Brasil, que deriva da Forever Green, e nós vamos hoje cuidar da parte, então, dos produtos, os produtos que a empresa ela tem, então, como base, não é? Toda essa parte, então, da empresa, ela surgiu com o Ron Williams, né? Que vocês já estão sabendo que realmente é o grande criador, né? O homem que é aí a inspiração da empresa por ser realmente um pensador, um grande inovador, não é? E aí o nosso pessoal tem feito aí todo um trabalho, então, com o Rodrigo Mastrangelo, o Flávio, mostrando então a parte dos produtos, a parte basicamente então aí da estrutura de marketing da empresa. E eu tenho um particular admiração pelo Ron Williams, né? Porque ele realmente ele criou a empresa com uma missão de ter uma consciência planetária, né? Uma coisa mais ampla. Não é uma empresa simples, né? A Forever Green, que é na verdade a mãe da nossa FGX Prévio do Brasil, ela é uma empresa que tem alma e tem ideologia, não é uma empresa comum, não é uma coisa simples, né? Daí essa colocação que ele faz, não é, de você cuidar de si mesmo para que você possa cuidar do próximo, da sua família e da comunidade. Não é uma questão egoísta cuidar de si mesmo, é que na verdade você tem que cuidar de si próprio porque o modelo médico vigente ele não cuida realmente da nossa saúde, não faz medicina preventiva, não é? E é essa que é a situação básica aí da que toda a humanidade vive. Então, é necessário empresas, que surjam empresas, então como a FGX Express, que provém da Forever Green, né, que está no mercado já então há mais de 10 anos, e aí nós temos aí, então, que não é só a empresa que quer fazer dinheiro, é a empresa que tem, ela está no mercado de capitais, ela tem ações na Bolsa de Nova York, mas é uma empresa que tem basicamente essa alma, não é? Então, são iniciativas comunitárias muito interessantes, ok? Então, da minha parte hoje é falado, eu faço esse introito, realmente que seria, então, do Rodrigo. O Rodrigo volta a falar da empresa e também de outras questões ligadas, então, a estratégias do momento. E o produto básico que a empresa ela vem trabalhando em fase de registro, né, na nossa Anvisa, ok? Em fase de registro, na verdade, o registro na Anvisa é uma parte da legalização só do nosso produto, ok? E nós temos todo um critério de cuidado para ter o produto legalizado aqui. Depois vocês terão, basicamente, aí uma quantidade muito grande, então, de elementos, materiais, etc., com vídeos e tal. O Power Strip basicamente é esse, é um adesivo, tá? Eu vou falar de outros produtos também, mas o principal, o carro-chefe realmente o adesivo Power Strips. Ele é na verdade um tecido, uma tessitura, não é papel, uma tessitura muito interessante, ela cola na pele, ok? Ela é autocolante, ok? E aí ele tem esse aspecto que vocês viram aqui no corpo da pessoa, colado aqui nas costas, ok? E ele tem uma tessitura adesivo muito interessante. A composição dele é de fibras vegetais e o principal elemento é um ginseng coreano vermelho, mas de 7 anos, não é um ginseng comum, eu vou explicar aqui. Fitoplâncton marinho, que é, na verdade, a base da cadeia vegetal e animal, e toda a cadeia da vida no planeta depende do fitoplâncton, toda a cadeia alimentar depende do fitoplâncton, e aí o adesivo contém também o fitoplâncton, ok? Ele tem o germânio metálico, que eu vou explicar daqui a pouco, que emite o infravermelho de onda longa, ok? Então, a definição é que nós temos aí um superproduto maravilhoso, né? Ele vem num saquinho plástico, muito interessante, são
a quantidade grande dentro do saquinho plástico, todo protegido. Adesivo medicinal, que o objetivo é a assimilação dos componentes pela pele. Por que adesivo? Por que não se ingere isso? Não é porque se descobriu hoje em dia que pela pele você consegue então ultrapassar a barreira do fígado e aí não há interferência química no produto, ele entra direto na corrente sanguínea e vai para os efetores, ok? E aí esse produto também, o Power Strips, é muito interessante, ele emite infravermelho de onda longa, porque ele tem um componente que é o germânio. Então é muito interessante, você pega o adesivo, ele tem a colazinha dele aqui, e aí você não retira, né? Você coloca, vamos supor que a pessoa tenha aqui uma lesão de esforço repetitivo, né? Então você pode colocar na região, ele cola de imediato. E você vai começar a absorver os elementos então do Power Strips, que não é só ginseng. Então aí está. Qual é o propósito de ser um adesivo? É permitir que haja essa absorção intensa. Você assimila 100% quando é pela via transdérmica, ok? Foi criado pelo Min Soo Kim, que é um gênio, é um homem maravilhoso que criou aí esse produto, não é? Um dos indicados, inclusive, para o Prêmio Nobel de Medicina, não é? E foi inicialmente criado para dores, etc. Mas se descobriu, claro, não é só isso, não é? O produto tem um efeito muito maior, que nós vamos falar de imediato. Nos Estados Unidos é considerado como um produto de tipo OTC, como nós temos aqui nas farmácias, produto que não precisa de receita médica, mas é Medical Device One, ou seja, vem aí, né, então, se eu desligar, vamos ver se desligando a câmera, ok? Melhor assim, ok? Desligando a câmera, ok? A câmera desligada, se melhora, dê um ok. Aí eu posso ir passando. Só quero que o pessoal veja, ok, então tá. Melhor assim, né? Muito bem. Então, Medical Device One, nos Estados Unidos, ele é indicado para dor. E aqui está, não é só para dor. Agora nós vamos explicar uma coisa muito interessante para vocês, que vocês vão entender que é por que é um superprodutaço. Esse é o ginseng vermelho de 7 anos, veja, de 7 anos. Ele fica 7 anos na terra, ok? E aí, dessa forma, ele fica petrificado, tá? Diferente do ginseng mais novo, que fica assim, ele é borrachudo, ele é mole, né? Ele não tem essa textura pétrea. Então, esse é um ginseng de 2 anos e meio, ok? Ele não tem realmente muita concentração do princípio ativo, como tem realmente o ginseng com que é confeccionado o Power Strips, que é esse aqui, o ginseng vermelho. E mesmo assim, ele entra sob a forma de nanopartículas. Por que ginseng, né? O ginseng é mítico, né? Uma raiz que no Oriente é tido como realmente a raiz da vida, porque ela, com 7 anos no mínimo dentro da terra, essa plantinha ela vai assimilando a energia telúrica da terra e aí ela tem, é chamada raiz celestial, ela permite que haja uma conexão do ser humano. Isso é a parte mítica e mística, né, do ginseng, não é? E aí ele teria então esse formato humano. Aí o nome ginseng provém de Genshen, que então significa formato de ser humano. E aqui está um ginseng que tem exatamente esse formatinho, né? Na medicina chinesa, o ginseng ele tem uma utilização imensa na maior parte dos problemas aí ligados a qualquer doença de caráter crônico, degenerativo. Então é muito famoso o chá de ginseng como tônico, estimulante. No entanto, assim, nos grandes livros da medicina chinesa você vai encontrar uma imensa quantidade aí de indicações. Ele serve principalmente para recuperar a energia vital perdida, não é? O Oriente, toda a preocupação, excessos alimentares, estresse, toda essa situação de exposição a situações que produzam, por exemplo, perda de sangue, em convalescenças, o que existe é assim uma força do ginseng. Então, quando você usa o Power Strips, tá? Você então vai adquirindo uma condição de
captar a energia do ginseng pela pele, tá? Também tem via oral, o ginseng é muito utilizado de vários modos, né? Ele é utilizado hoje não só em chás, mas em cápsulas, sob a forma de vinho, tem cremes, tem milhões de tipos, vários tipos de ginseng. Tem ginseng coreano, tem ginseng chinês, ginseng siriano, ginseng americano, mas o ginseng coreano vermelho, esse é realmente aquele que realmente é o mais adequado, ok? E na verdade é o mais eficiente. E aí o Ocidente, né, depois descobrindo o ginseng oriental, percebeu o grande efeito realmente em problemas ligados à parte da acuidade mental, infecções respiratórias, tá? Ele reduz o nível da glicose do organismo, tá? Melhora a função cognitiva, a memória, né? E principalmente para a parte sexual. Realmente ele é um estimulante, na verdade não é um estimulante, mas um tônico sexual. No Oriente é utilizado como raiz da longevidade, porque existe uma energia que, segundo a medicina chinesa, habita o meridiano do rim, chamada energia do Shen, é a energia que nós perdemos totalmente com excesso de atividades sexuais, com excessos de álcool, fumo, estresse e essa vida toda estressante que nós vivemos. Então, vai acontecendo uma perda desse substrato que a criança tem muito, o idoso tem pouco e o deprimido não tem nada. Então, o uso do ginseng ele vai trazendo realmente esse status e aí a aplicação é muito grande, ok? Então, não só isso, né, o Power Strips contém também o fitoplâncton, que é realmente a origem de toda a vida, né? Na verdade, é o alimento básico da cadeia alimentar que vem do mar, né? Você tem o fitoplâncton ele alimenta o crio, o plâncton, depois alimenta o crio, o escrio e aí por aí vai. Então, até que haja uma situação, então, aí de cadeia alimentar completa. A base toda é principalmente o fitoplâncton. Ele contém, então, uma quantidade enorme de minerais, de aminoácidos, de microminerais, de ácidos graxos insaturados, carboidratos básicos, e é muito interessante o efeito realmente dele. Então, pela pele, você tem a absorção da pele também. E aí, o que nós temos? Perguntas no final, por favor. Então, também o adesivo, o Minsukin, ele percebeu a necessidade de que para aumentar a absorção, então, seria necessário que o adesivo ele tivesse, então, na sua impregnação, tá? Ele colocou também esse mineral chamado germânio, ok? O germânio, e é isso que está aí sendo mostrado. É um mineral muito raro, mas que emite partículas. Ele é colocado sob a forma de nanopartículas. Nano é a bilionésima parte do metro, é muito pequeno, são partículas muito pequenas. E aí, ali no adesivo, ele vai produzir uma energia térmica. Tanto é que quando você coloca o adesivo, você coloca o Power Strips, você então você sente um calor. Né? Esse calor, esse esquentamento é devido então aos raios infravermelhos de onda longa que são emitidos então pelas micropartículas então do germânio. O germânio não é absorvido, tá? Ele na verdade está aí para gerar energia térmica, com isso a produção de raios de radiação infravermelho de onda longa, que é fantástico já de contato. Você sabe que infravermelho de onda longa tem realmente esse contato. E depois o que nós temos é o efeito de vasodilatação. Com a vasodilatação da pele, então o ginseng e o fitoplâncton são absorvidos. É muito inteligente o processo, né? É muito inteligente mesmo a forma como o Minsukin ele bolou esse superproduto que foi conhecido pelo Ron quando o Ron viajava pelo Oriente. Ele sofria de uma dor lombar muito, muito séria, né? E aí ele conseguiu, usando então, o Power Strips, ele melhorou de uma dor que não conseguia resultado em lugar nenhum, nem nos Estados Unidos, e só usando medicamentos, etc. Uma pessoa como o Ron, que come só coisas naturais, que tem uma vida toda em harmonia com a natureza, etc., usar medicamento é uma coisa difícil. Quando ele descobriu o Power Strips, então ele ficou encantado e aí ele trouxe, então colocou o Power Strips então, dentro do hall dos produtos aí da Forever Green. E depois surgiu
com isso a FGX Express, né? Então, efeito do ginseng, ele tem dois tipos de efeito, é o dupla ação. O princípio é energético, né? É através da energia telúrica e vital da Terra concentrada. Já falamos, a chamada carga Yang, que vai ativar, então, toda a parte ligada à energia, ok? E o segundo ação, na verdade, seria assim, na verdade, o princípio químico. O primeiro princípio é energético, ok? A energia vital, coisa que só agora a medicina ocidental tem descoberto com a física quântica, com a medicina quântica. Os orientais já sabiam há muito tempo, só não sabiam medir, não sabiam fazer cálculo, não sabiam utilizar isso desse modo, mas utilizavam as plantas e os recursos medicinais, como a acupuntura, por exemplo, que trabalha a energia vital. E aí, então, o ginseng, gente, é muito interessante para prolongar a vida. Então, o Power Strips, ele utilizado regularmente, ele vai trazendo essa energia. Não é estímulo, tá? Na verdade, é uma tonificação. E aí, claro que no Ocidente, mas por que essa raizinha é tão famosa, não é? Por que ela é tão famosa? Então, estudaram e descobriram que ela tinha saponinas ativas, foram descobertas até agora 32 saponinas. O que são saponinas? São antioxidantes potentíssimos e substâncias que têm uma ação de regulação mesmo, dentro do princípio que nós chamamos de ação adaptogênica, ou seja, ele tem uma ação de estabilização. É bem diferente de usar um antibiótico, um analgésico, um anti-inflamatório, ok? E aí são os chamados ginsenosídeos. Saponinas são ginsenosídeos, têm ação tão reguladora, equilibrante. Então, veja, é muito interessante a gente ver o seguinte: para a medicina ocidental, de visão cartesiana acadêmica, geralmente você pensa em um antibiótico serve para infecção, um analgésico para isso, um antitérmico para febre, etc. Mas o novo princípio que veio da medicina oriental, ele fala da adaptogenicidade. Então, uma pessoa tem glicose alta, o adaptogênio ele abaixa a glicose. Se ele tem glicose baixa, ele ajuda a elevar. Pressão arterial também, se a pressão é baixa, alta, o que é uma coisa meio incompreensível, não é? Assim, para a visão cartesiana acadêmica. No entanto, já temos um novo paradigma que já nos ensina de fato isso, né? Que existe essa ação adaptogênica e é da medicina oriental que isso vem e comprovado agora pela medicina quântica, tá? Daí a gente tem o efeito de equilíbrio. Se algo está demais, ele reduz. Se algo está então em falta, ele aumenta. Então há um processo de equilíbrio, principalmente na questão das glândulas endócrinas e nas energias, a energia derivada aí do próprio metabolismo, ok? Então se descobriu, por exemplo, que os ginsenosídeos 16, 17 e 18, eles têm uma ação que estimulam as endorfinas, produzindo ação analgésica e anti-inflamatória através do que nós sabemos pelo bloqueio da bomba de cálcio. Então, se usar o ginseng principalmente para a dor, ok? Então, as duas formas de ação. Dores, então para uso imediato, ok? E temporário. E depois nós temos para energia e o estresse contínuo. Então, usando para uma dor imediata, um problema articular, uma dor no ombro, uma dor de luxação, uma dor por contusão muscular, ou algo que seja assim realmente que esteja produzindo uma dor por nevralgia, etc. Então, pode se aplicar no próprio local. Para a energia, para o estresse, por exemplo, né, e para a recuperação da energia vital, é interessante a gente usar, então, na região das costas, não é? Aqui nessa região, e mais para baixo um pouco, que aqui, um pouco mais para baixo do omoplata aqui, então, dessa pessoa, você tem os chamados pontos de assentimento. Nesse caso, não é para dor, ele é para recuperação, então, da energia, da libido, da acuidade mental, da capacidade de percepção. Por isso que no Oriente é chamado, então, raiz celestial, né? Por causa dessa propriedade fantástica aí, então, do ginseng de produzir esse efeito, ok? Então, por isso que nós dizemos que ele tem essa capacidade, o uso contínuo. Você pode usar, então, o Power Strips para um problema imediato e usar o Power Strips para um problema, então, crônico, antigo, ok? Então, imediato é a dor ou então uma sensação de mal-estar,
né, de agitação, de ansiedade, pode utilizar. Aí você pode colocar no local, então nas costas, pode colocar, qualquer parte do corpo ele vai absorver. É que para dor a gente utiliza no local da dor. Se é dor lombar, se é uma dor no pé, se é uma dor então na coxa, etc., você pode aplicar eventualmente de 1 a 2 ou mais, depende muito, tá? E aí é muito importante que a gente explique, né, que o uso, tá, ele tem que ser realmente num local que a pessoa deve ter esse local não suado, limpo, né, não pode estar suado, porque, claro, o adesivo tem dificuldade, então, de fazer, de ficar preso ao local, ok? Pode-se fazer atividade física. Eu, por exemplo, corro, quando eu vou correr, eu corro com o adesivo e muito mais. Quando eu comecei a usar o Power Strips, eu consegui um resultado de performance física muito melhor do que antes, porque ele dá realmente, ele aumenta essa capacidade física. Mas muito interessante é a gente falar, gente, da ação adaptogênica. Por que que se fala muito do Power Strips como um grande recurso contra o estresse? Hoje é muito difícil, atualmente, que a gente consiga superar o estresse, não é mesmo? Então, sabemos aí que não há como, né? E você tem que saber que o estresse é um veneno, é realmente um grande desequilibrador de todos os sistemas, ele cansa, realmente o desgaste da suprarrenal, né, pela produção de adrenalina. Então, é trânsito, é notícia ruim, é problema, é preocupação excessiva. Hoje a vida com suas surpresas, ela cria grandes impactos no nosso sistema nervoso autônomo, né? E cria, então, um desequilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático, ok? Então, o sistema simpático, ele tem uma ação antagônica complementar ao parasimpático. Por exemplo, nas vias digestivas, enquanto o simpático tem uma ação de contrair, o parasimpático tem uma ação de relaxar. E assim por diante, sístole, diástole, contração e dilatação da íris, etc. Então, eles têm essa ação. Sobre o estresse, a gente apanha muito, porque vai haver um desequilíbrio de simpático e parasimpático. E aí aparecem os sintomas, ansiedade, depressão, angústia. E em situação extrema, o que acontece, sabe o que é? Doenças que a gente hoje tem, assim como bipolaridade, né? Como se fosse doença, depressão crônica. E aí, quando no fundo você vai ver, é um desequilíbrio entre o simpático e parasimpático, chamado então DNV, distúrbio neurovegetativo. Muitas pessoas vão para psiquiatra e acabam tomando remédios terríveis aí, se viciando em remédio e criando condicionamentos terríveis, não é? Dependência química mesmo, né? Por causa do desequilíbrio de simpático e parasimpático promovido pelo estresse. O estresse é um veneno de fato. E o ginseng sendo utilizado, você sente o estresse. Você sente o estresse. Só que não há o impacto do estresse no teu organismo. Isso é muito bom, né? Então, assim, claro que não é assim, eu vou no julgamento, eu vou para uma situação que vai me deixar, por exemplo, muito tenso. Então eu coloco o Power Strips para eu ficar tranquilo nessa. Não, não é assim que funciona. Funciona o uso constante. Você aplica nessas regiões, numa região ali nas costas, tá? Pode tomar banho, pode deixar a água correr, só não pode esfregar a toalha, sabão, etc. Mas deixa ali, ele dura de 2 a 3 dias. Você deixa ali, quando ele caiu, espera algumas horas ou um outro dia, aplica de novo, num outro local, etc. Tá? Ele não cria, de modo geral, irritação nem nada. E você vai com isso protegendo o seu sistema nervoso autônomo, né, com um produto que realmente que tem duas coisas que ajudam. Primeiro, o ginseng, que vai ter essa grande ação de equilíbrio, tá? E de normalização pelas endorfinas. E você vai ter o fitoplâncton, que é nutriente. Mas por que o nutriente? O que tem a ver o nutriente? Com o estresse, com a doença degenerativa, o desequilíbrio do sistema nervoso, etc., com a energia sexual, com a acuidade mental. Tem a ver tudo, porque hoje o estresse ele rouba minerais no nosso organismo, ok? Roubando minerais, você vai perder substrato, você perde nutriente. E hoje o perigo maior é a perda dos micronutrientes e o uso de antinutrientes da nossa alimentação. Por exemplo, açúcar branco, tá? Esse junk food, sanduíches, né? Muito açúcar, excessos até de álcool, etc. Essas coisas acabam
produzindo, então, perda mineral, gente. Por isso que nós temos, então, dois produtos que têm a mineralização, que capacidade de mineralização do organismo, que é um deles, pela via transdérmica, é o nosso, então, Power Strip. O outro é o Solar Strip, que eu vou falar daqui a pouco, que é via oral. Isso é via oral. E via oral pode, sendo nutriente, não vai haver alteração do fígado. O ginseng, pela via da pele, ele vai direto, então, para essa via, ok? É muito interessante, é bem bolado, é uma coisa muito bem feita, ok? Então, é assim, essa plantinha, o ginseng, e junto com o fitoplâncton, e aí, claro, o germânio ele apenas está ali para gerar, então, infravermelho de onda longa, para melhorar a assimilação, você tem um superproduto, por isso que se fala dessa questão maravilhosa aí, que é esse produto, ok? Essa plantinha, o ginseng, há muito que se falar dele, muito que se falar. Ela tem uma imensa capacidade de reestruturação do organismo, ok? E aí, nós vamos ter, assim, que se você usa continuamente, você pode usar, assim, realmente para dor, eventualmente. A dor tem um efeito fantástico para muitos tipos de dores, ele tira quase instantaneamente, algumas, às vezes, depende da situação, em poucas horas, minutos ou poucas horas, né? E se a pessoa tem uma dor crônica, uma artrite, uma artrose, etc., pode usar no local mesmo. Se tem nos dedos, por exemplo, você pode enrolar no dedo, né? Fazer. A pessoa que tem artrite, aquela artrite na mão, você pode enrolar no dedo, tá? Pode usar vários, então, adesivos, né? Também para sinusite, rinite, é possível você colocar, então, na pele, etc. Para dor cervical, enfim, né? Para dor de pulso, para dor de ombro. Então, a colocação é simples, ali você deixa, e aí, claro, isso não substitui um tratamento médico, mas você pode usar realmente regularmente isso sem problema, e também tem a vantagem aí que você vai conseguir ter esse efeito também da força da energia vital. Vocês não sabem como nós perdemos energia vital hoje, né? A energia vital que eu estou falando, essa energia do meridiano do rim, da medicina chinesa, é o que nos dá a capacidade de sentirmos felizes, né? A felicidade. A criança tem muito isso. O adulto vai perdendo. Ele vai perdendo, realmente, com a idade e com o excesso, com a alimentação errada, vai perdendo tudo isso, né? Então, por isso que as pessoas se deprimem. A depressão, basicamente, é a perda do Shen, da energia estrutural do rim, que inclusive é chamada de energia ancestral. Olha, nós temos uma energia ancestral no nosso organismo que a gente perde, e principalmente, por exemplo, com excesso de atividade sexual. Muita atividade sexual faz isso perder também. Por isso que há o envelhecimento precoce com excesso de atividade sexual, tá? Então vai havendo uma perda. E também toda essa vida agitada, a poluição, etc. Por isso que precisamos usar suplementos e precisamos usar um produto genial que pode realmente melhorar muito nossa capacidade energética. Mas dessa energia estrutural. Por isso que usando o Power Steps, a gente vai sentindo uma coisa, um alento progressivo, sentindo muito bem, não é? E vai ficando protegido imunologicamente, inclusive, de muitas situações, por causa, inclusive, do que ele produz entre simpático e parasimpático, ok? Muito bem. Na sequência, claro que as pessoas podem fazer perguntas, eu vou deixar mais para o final, ok? Então, nós temos um sistema também muito interessante na empresa que está sendo lançado, está em fase, inclusive, aí de legalização, ok? De legalização. Nós temos aí o sistema chamado Beauty Strips, né? Esse sistema é uma combinação de uma máscara de uma alga marinha, na verdade, de fitoplâncton, que vem junto, então, com uma substância que é o sérum. A máscara é assim, tá? O Beauty System, ele é basicamente, né, assim, uma combinação, ok? Você tem, assim, são pequenos sachêzinhos, assim, tá? São 15 deles. Você tem aqui, você aplica esse sérum, ok? Que é um sérum, tipo um creme, ok? E ele tem, então, esse cicloastrogenol. O cicloastrogenol foi uma criação fantástica. A combinação do fitoplâncton com o fitoastrogenol faz uma coisa genial. Sabe o que acontece? Ele produz uma redução do desgaste do telômero. Você sabe o que é o telômero, né?
telômero, eu tinha aqui a imagem, ela desapareceu aqui, eu não sei onde ela foi parar, mas fico devendo para vocês. O telômero é uma molazinha, né, que existe no nosso DNA, que quando ele se desfaz, igual aquele plástico que tem na ponta do cadarço do tênis, quando se perde aquele plástico, há um esgarçamento. Esse é o envelhecimento. E aí, o que faz o ciclo astrogenol? Ele repõe, ele bloqueia, então, a ação então, dessa perda através do estímulo da telomerase. Tá? Então, a telomerase, ela se perde, realmente, a telomerase, ela parte. Nós produzimos substâncias que protegem, realmente, contra o desgaste do telômero. E aí, essa máscara colocada, então, se coloca geralmente antes de deitar, ok? Tem que fazer realmente a higiene facial e se aplica, são duas fases, né? Não é inteira assim, ela tem ela vem num pacote desse jeito, ok? Você recebe assim, aqui dentro, então, quando você abre, ele tem a máscara, ok? A máscara está aqui dentro, e ele tem os produtos, tá? Aqui são os sachêzinhos, na verdade, com o creme aqui dentro, que é do uso diário. Tirou-se a máscara fica uns 15 minutos, e depois você aplica o sérum, que é, então, esse produto maravilhoso, que tem o cicloastrogenol, ok? Então, a máscara nutre a pele, e vocês sabem que, realmente, o envelhecimento da pele, ele se deve realmente à exposição ao sol, ao estresse, à alimentação e tudo mais, ok? Então, você tem essa nutrição da pele com todos os minerais, tá? E depois, então, se faz então essa aplicação do creme, tá? Então, é assim, basicamente, né, é para a questão da qualidade da pele, melhor, ele abre os poros, ok? E aí, com isso, a absorção desses nutrientes, tá? Reduz realmente o desgaste orgânico, que hoje, quando as pessoas se alimentam mal, principalmente quem usa muita fritura, quem usa quantidade muito grande aí de substâncias artificiais, muito açúcar, etc. Realmente as frituras são muito perigosas, gente. A fritura ela quebra a molécula da elastina na pele, ok? E com isso vai havendo então uma formação mais intensa de manchas, rugas, de desidratação da pele, etc. E aí os raios infravermelhos de onda longa, né, que deveriam proteger, nós deveríamos estar expostos a eles de manhã cedo, pela manhã quando o sol os produz, nós ficamos mais expostos aos raios de onda curta, né, infravermelho de onda curta e ultravioleta, que são cancerígenos e envelhecem a pele porque produzem radicais livres tremendos. Essa máscara, a máscara do Beauty, principalmente ela reduz radicais livres da pele, ok? Então essa seria a ação principal aí realmente da máscara. E aí, né, na sequência, o que nós temos como o terceiro produto que eu falar para vocês, é importante avisar, nós teremos outros produtos, tá? A abertura oficial da empresa vai ser dia 9 de junho, agora próximo, tá? Nós estamos na fase do pré-marketing. Esses são os produtos que a empresa tem no mundo todo, que nós estamos aqui trazendo para o Brasil em fase realmente de legalização. E nós temos, então, os produtos novos, que nós não podemos falar ainda, porque nós estamos em fase, aí realmente é um grande segredo, mas são produtos sensacionais também, que todos os produtos da FG Express, eles têm um outro tipo de realidade. Eles têm uma inteligência, eles funcionam como inteligência. Não é ômega 3, qualquer clorelinha, qualquer coisa daqui e ali não, né? Qualquer complexo de vitamina e mineral. São coisas muito bem pensadas. E olha, eu digo a vocês, tem três produtaços que eles vão ser assim sensacionais. Sob a forma, vai ser suplemento mesmo, não é? Nós temos aqui o Power Strips, que é um adesivo, nós temos o Solestina, né? Uma película, né? E nós temos a máscara, ok? E o creme. Mas nossos produtos serão via oral, suplementos super especiais. O Solar Strips, gente, basicamente é isso mesmo, tá? Ele é uma película que tem uma quantidade enorme de concentrado de fitoplâncton.
Ah, mas se eu colocar o Power Strips, eu vou precisar do Solar Strips, é bom usar, porque o Power Strips ele tem uma quantidade determinada. Agora, o fitoplâncton, né, ele, do Solar Strips, ele vai ser assimilado diretamente também e vai contribuir, então, para a nutrição maior ainda do organismo. 65 vitaminas, tem 50 e poucos sais minerais, 53 sais minerais, tem aminoácidos, não é? Então, isso é, na verdade, uma dose diária numa películazinha que cabe na ponta do dedo, ok? A películazinha é muito gostoso, saboroso, né? Tem um saboroso, é bom para o hálito, inclusive. É rapidinho um pouco, né? A ação dele, ele dissolve rápido, mas é muito bom, dissolução rápida e a assimilação de 100% desses nutrientes. Aí você fala assim, poxa, mas será que não é excesso de nutriente se eu usar dois, três power strips para alguma coisa e usar o sola? Nós temos nutrientes básicos, nutrientes quelados pela natureza que não fazem excesso. O que faz excesso é você usar remédios químicos e vitaminas de farmácia e minerais complexos moleculares. Os quelados pela natureza, se você não utilizar, tá? Ele não vai fazer mal, ele pode ser eliminado até, mas nesse caso ele é bem assimilado, ok? Assimilação máxima, muito interessante, ok? Então, veja, biodisponibilidade é imediata. O que é biodisponibilidade? A forma que o nosso corpo vai absorver aquilo que você ingere. Grande parte das coisas que nós ingerimos, os nutrientes dos alimentos, nós não ingerimos não, porque não tem biodisponibilidade. Então, aí está, ok? Esse então, é o chamado sistema, né? O sistema, então, da nossa o sistema Beauty, ele é com a máscara e mais o creme, o Solid Strips, ok? E aí está então, uma forma fantástica aí de nós termos, pelo menos, iniciarmos já realmente com um time de produtos magistrais. Lembrando que a empresa tem lá nos Estados Unidos outros produtos que podem vir também, como shakes, etc. Tá? Tem muitos outros produtos que podem ser adquiridos. A nossa equipe vai decidir assim pelos outros produtos também. Mas se vocês entrarem no site da Fairgreen, vocês vão ficar impressionados com a quantidade de produtos aí disponíveis, ok? Então, para quem realmente tiver interesse em seguir conosco, nós temos às quartas-feiras a reunião da apresentação então, do negócio da empresa. Tá? O Rodrigo Mastrangelo, nosso diretor executivo, ele está daqui a pouco falando da empresa mais também para vocês, que é a parte das estratégias. A minha parte é a parte científica e médica, científica de produtos, ok? E junto com o time, é claro, com a equipe, tá? E nós temos o grupo do Facebook, que vocês têm aí, então, esse grupo do Facebook pode ser, então, acessado, participar conosco ali e interagir conosco, ok? Eu fico à disposição para alguma pergunta, se as pessoas quiserem fazer alguma pergunta agora, para nós podermos passar, então, para o Rodrigo Marcelo. Acho que é melhor passar para o Rodrigo. Eu quero saber se o Rodrigo já está presente na sala. Rodrigo está presente? Ok? Rodrigo está presente. Eu passo para o Rodrigo. Ok. E depois nós retornamos aqui para as perguntas. Eu sei que as pessoas têm perguntas também em relação aos produtos. Mas, assim, há muitas perguntas, mas, assim, podem encaminhar pelo Facebook também. E vocês vão estar toda quinta-feira comigo, com o Rodrigo Mastrangelo aqui, às quartas-feiras, com o Flávio Cantanhede. Então, fora, assim, as pessoas que vão surgir depois para integrar o time, ok? Eu passo agora para o Rodrigo e depois me despeço de vocês aqui, ok? Hoje foi muito resumido, muito resumido. Depois nós vamos ter treinamento, fiquem tranquilos. Vamos ter treinamento, vamos ter assim dia certinho só para a saúde, para os produtos. Não vai ser sempre corrida assim, não. Nós estamos agora trabalhando para vocês para ter aqui realmente um lançamento maravilhoso, ok? Com vocês, então, o nosso diretor executivo, Rodrigo Mastrangelo. Alô,
Alô, alô, alô. Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí na sala? Maravilha. Show de bola. Todo mundo ouvindo bem? Tá funcionando bem meu microfone dessa vez? Perfeito. Espetacular. Bom, gente, antes de mais nada, perdão pelo atraso, mas hoje foi realmente, eu nunca vi um trânsito deste nível. Eu saí 6h30 do escritório e cheguei agora, 8h39, em casa. Um trajeto que normalmente eu faço em 40 minutos, né, me levou 2h10. É uma coisa impressionante. Fazia muito tempo que eu não via um trânsito desse. Estava parecendo São Paulo, né? Mas ainda bem que deu tudo certo. Consegui chegar aqui exatamente na hora em que nosso querido Márcio Bom Tempo estava terminando a apresentação dele sobre os produtos FGX. Bom, bom, vamos lá. Como ele disse, ele vai retornar daqui a pouco, né, para falar com vocês, tirar algumas dúvidas, falar um pouco mais dos produtos e esclarecer algumas questões, tá bom? Então, o que eu quero passar para vocês, basicamente, né, são algumas informações relativas, né, ao desenvolvimento da estruturação da empresa, do modelo de negócios FGX para o Brasil. Tá? Essa semana, na realidade anteontem, né, essa semana, obviamente, nós já recebemos da FGX todos os materiais referentes ao, entre aspas, digamos, sistema de treinamento FGX, né, que são aqueles 10 passos. Eles vão passar agora por uma tradução, uma adequação ao jeito, digamos assim, ao jeito brasileiro, né, de fazer. Obviamente dentro dos parâmetros oficiais de negócios da FGX, claro, né, para que a gente possa iniciar todos os materiais necessários para o lançamento da empresa, como folders, materiais promocionais. Já estamos em fase de criação de um kit de cadastro, né? É uma bolsa que vai conter. Boa noite, grande Eric. Boa noite, meu querido, tudo bom? Vamos fazer um kit de cadastro que vai conter manual, manual de novos procedimentos, folders, panfletos, um pendrive, CD com informações, né? Enfim, tudo que é necessário para que você possa desenvolver de forma tranquila e profissional o seu negócio FX no Brasil. É claro que esse kit não é um kit obrigatório, é um kit que pode ser adquirido por quem quiser, né? O Flávio Cantanhede agora está assumindo também uma nova função dentro da empresa, tá bom? Estará sendo agora transformado no nosso diretor de operações, então ele também vai nos ajudar nesta área, nesta preparação dos materiais. É claro, Murilo, que ele vai ser pago, tá bom? Porque ele é um kit, ele é a parte dos produtos, tá? Ele não é um kit obrigatório. Quem quiser poderá adquirir, tá bom? O kit para desenvolver o seu negócio, e assim também os materiais que estão no kit também estarão à disposição para download para quem quiser. Mas o kit ele é bacana, porque vem com uma pasta da FG, vai ter todos os materiais dentro, tudo organizado, bonitinho, né? Para que você possa desenvolver. Inclusive, dentro do manual teremos aquele manual de negócios, onde você vai poder tirar dúvidas sobre como fazer convites, como contactar pessoas, né, um pouco sobre o que é a história da FGX, como é que ela se desenvolveu, para onde é que ela vai. Você vai poder anotar as pessoas com quem você faz contato, o telefone delas. Enfim, vai ser um material super completo, né, e vai incluir também os 10 passos, que são os 10 passos da FGX, para quem quiser ter um material mais completo e profissional para o desenvolvimento das atividades. Ok? Bom, como vocês sabem, agora em maio também nós teremos a convenção internacional, né, da FGX nos Estados Unidos, que na realidade é a convenção da Forever Green, onde será apresentada oficialmente, né, a FGX, a FG Express para o mundo como lançamento oficial, e coincidentemente também o lançamento da FGX do Brasil, com as datas e tudo certo. Tá? Quem puder participar vai ser uma coisa fenomenal. Nós estamos em fase final de estudo, né, uma fase final de estudo. É claro que vai ser um período muito apertado, obviamente vai ser um período apertado, né,
mas vamos lançar um período qualificatório, né, para aquelas pessoas que a partir de semana que vem, quando iniciarmos um negócio FX, possam atingir algumas metas, desenvolverem seu negócio e quem sabe se qualificarem, né, para receber uma viagem para a convenção. Né? Fiquem atentos que essas informações serão passadas na maior brevidade possível, né, dentro do nosso canal oficial atual de comunicação, que é a nossa fanpage no Facebook. Tá certo? Então eu gostaria de mais uma vez, né, pedindo a todos vocês que façam, que curtam a nossa página no Facebook para que vocês possam receber todas as informações diretamente da FGX Brasil. Tá ok? Nós já fizemos alguma análise e, por exemplo, de cada 100 e-mails que nós mandamos, em média 25 pessoas leem o e-mail, mas uma publicação no Facebook, basicamente 150 pessoas de cada 100 têm acesso, porque acaba se tornando viral, mais pessoas começam a passar a informação adiante. Então o Facebook realmente é um canal fundamental, rápido e objetivo de comunicação entre a empresa e os distribuidores. Então não custa nada a gente frisar cada vez mais que vocês devam curtir a página do Face para que vocês possam receber de forma real, direta, em tempo real, em real time, as informações da empresa sobre o desenvolvimento do negócio. Tá bom? Também publicamos já em nosso Face, eu espero que todos vocês já tenham visto e anotado, né, os nossos canais de comunicação via telefone, via e-mail e via Skype, tá? Que são os canais diretos do SAC, né? Que é o nosso canal de comunicação entre distribuidores e empresa. Se vocês ainda não viram, basta vocês virem na nossa fanpage lá no Face, que tem uma publicação com exatamente os canais oficiais de comunicação. Outra coisa muito importante, e isso é sem dúvida nenhuma a parte mais importante de tudo que tem para ser dito, tá? Nada do que for dito por distribuidores, tá? Nada do que for dito por distribuidores é real, é verdade, a não ser que também seja dito pelos canais oficiais de comunicação da FGX. Tá certo? Então, para receber as informações corretas, para receber as informações reais do empreendimento, entrem sempre em contato com o nosso SAC, caso apareça alguma dúvida com relação ao desenvolvimento do negócio. Tá? É muito importante, né, que as pessoas se acostumem a sempre entrar em contato com a empresa, caso tenham algumas dúvidas. Tá? Muitas vezes os distribuidores, no afã de resolver uma questão, de tentar passar uma informação para frente, acabam até sem querer passando uma informação um pouco errada, um pouco distorcida, né, do que ela é. Isso acaba virando uma bola de neve. No final você falou A e lá na ponta acabaram entendendo Z e no meio disso tudo o alfabeto inteiro foi para as cucuias. Tá bom? Então é muito importante que vocês saibam, as informações oficiais são as informações válidas. Caso tenham qualquer dúvida com relação ao movimento do negócio, né, as datas ou qualquer coisa que tenha sido dito no campo, entre em contato direto com o nosso departamento, que é o SAC, por meio do telefone, por meio de Skype ou por meio de e-mails. Tá ok? Não dupliquem, por favor, informações das quais não se tem uma base real de que tenham sido dadas por alguma pessoa ligada diretamente à empresa. Ok? Eu já ouvi algumas coisas aí no campo um pouco assustadoras com relação ao desenvolvimento. Obviamente que não é por má fé de ninguém, é óbvio que não. Tá? Mas é essa questão do famoso telefone sem fio. Tá bom? Então isso é muito importante, eu quero que fique bem claro. Tá? Tenham dúvidas, entrem em contato com o SAC, que todas as dúvidas serão sempre sanadas pela nossa equipe de atendimento. Ok? Marina, com relação ao valor deste kit, ainda não temos esse valor, obviamente ele está em fase final de estruturação, mas todas as informações pertinentes a produtos, a kit, a qualquer outra coisa, à medida que estejamos nos aproximando
para o lançamento oficial, à medida que todos esses valores, dados, informações estejam prontos, serão passados dentro das nossas reuniões corporativas, tá bom? Também com relação às apresentações, vocês perceberam essa semana, né, que nós fizemos algumas alterações, né? Ou seja, a partir dessa semana, às quartas-feiras, né, teremos uma apresentação da oportunidade, uma apresentação obviamente resumida, né, num sistema direto, primeiramente feito pelo nosso diretor de operações, o Flávio Cantanhede, tá? E nas quintas-feiras, como reunião corporativa, nós iremos dividir os espaços entre mim, alguma outra pessoa do corporativo que tem que dar alguma notícia, e o Dr. Márcio Bontempo fazendo a apresentação, tirando dúvidas sobre a parte de produtos da FGX. Tá, ok? Assim a gente consegue liberar a quarta-feira uma apresentação um pouco mais rápida, sem muitas delongas, para que os convidados de vocês possam ter uma visão rápida e completa do empreendimento, né? E caso queiram mais informação do produto, possam voltar à quinta-feira na reunião corporativa, e aí sim, caso tenham mais algumas dúvidas, entrar em contato diretamente com o Dr. Márcio Bontempo por essa reunião, tirando as dúvidas referentes aos produtos. Ok? Diamante Power. Com relação à liberação, registro, legalização dos produtos, como eu disse agora há pouco, um pouco antes do Márcio Bontempo me passar a palavra, eles estão em fase final de liberação. Infelizmente, e isso é uma opinião minha particular, infelizmente o Brasil tem feriados demais. Acabamos de ter um feriado aí a semana passada, amanhã temos outro feriado, isso sempre atrapalha os desenvolvimentos burocráticos dos sistemas no Brasil, tá bom? Então, tipo assim, está tudo em processo, está tudo caminhando, tá certo? Estamos muito confiantes, né, em todo o processo que está sendo feito. As pessoas que estão trabalhando em cada um dos segmentos, tanto da relação de produtos quanto do desenvolvimento de sistemas, são da mais alta qualidade e competência, estão desenvolvendo as suas funções da melhor maneira possível e da melhor maneira até que se possa imaginar para que possa fazer. E aqui publicamente eu quero dar inclusive o agradecimento a toda a equipe da FGX Brasil, ao Márcio Bontempo, ao Cantanhede, à Kelly, à Thaís, ao Augusto, ao Renato, ao Tiago, à Sara, à Cleide, pelo empenho que tem criado, que tem dado nesse período em que estamos correndo, de uma forma assim avassaladora, para que a gente possa, em curto espaço de tempo, entregar para vocês uma empresa redonda, funcionando, antenada com os momentos, com as tecnologias, com as ferramentas que existem. Então, muito obrigado a toda a equipe da FGX Brasil pelo excelente trabalho que vem sendo desenvolvido e pela paciência de vocês em tudo, nessas atribulações, muitas vezes trabalhando feriado, final de semana, fora o expediente, enfim, essa coisa toda que todos vocês sabem como é SE. Cláudio Pinheiro, já tem Forever no Brasil? Sim, já tem Forever no Brasil. Tá? A FGX Brasil já existe, já é uma empresa, já está registrada, já tem tudo. Tá certo? Já tem até certificação eletrônica, para emissão de notas, já tem tudo. A FGX Brasil já tem conta em banco, já está tudo certo. Tá certo? A parte legal da empresa está completa. Okay? Chama-se FGX do Brasil. Okay? Não existe absolutamente nada com relação a isso. Tá? Também voltando um pouco, Murilo, eu vou falar exatamente sobre isso. Tá? Nós estamos em fase, assim, literalmente final, tá? De 3 produtos, desses 3, 2 são produtos de linha Brasil, digamos assim, como o Murilo Ringel colocou muito bem aí. Tá bom? São produtos de linha Brasil. São 3 produtos, dos quais 2 já estão em fase final mesmo de bater martelo, literalmente. O terceiro também já foi, obviamente, aprovado pela FGX, porém ele depende ainda de uma questão de fornecedores, uma coisa que ainda está sendo vista pelos produtores, as matérias-primas, essa coisa toda. Mas esses 2 produtos, eu não vou falar ainda quais são, até que a gente tenha o martelo literalmente batido, e depois quem vai comunicar isso vai ser o próprio Dr. Márcio Bontempo. São produtos espetaculares, que do Brasil irão fazer parte do portfólio de produtos da FGX internacional.
Eu gostaria de pedir uma coisa a vocês todos, tá? Murilo, você acabou de colocar aí, mas a todos, por favor, as reuniões, sejam elas reuniões de quarta ou as reuniões corporativas, por favor, não passem informações pessoais no nosso chat, tá? É uma recomendação, uma norma que a gente tem que não se utilize o chat para passar e-mails, telefones, site, qualquer coisa pessoal num ambiente onde várias redes, né, estão se apresentando ao mesmo tempo, tá bom? Então gostaríamos de pedir isso a todos vocês, colaborassem com isso, né, porque se começar a virar uma festa, imagina, cada um colocando seu e-mail, sua informação, seu site, seu isso, aquilo, outro, vai ficar uma loucura o chat, tá certo? Só para a gente manter, que nem a gente faz, né, em reuniões, a gente sempre pede a pessoa desligar o celular, não é verdade? Então aqui, como obviamente o celular não é uma coisa que vai criar nenhum problema, mas vamos manter né, o bom convívio entre nós de não passarmos, né, informações particulares neste ambiente online. Ok? Perfeito? Marcos, a questão da mudança de horário de 20 para 21, tá, é uma coisa sim que estamos... existe uma pauta isso, mas é que eu quero que vocês entendam o seguinte, nesse momento que nós estamos hoje, que é um momento de pré-marketing, é um momento de... nós, todos do corporativo, estamos rezando, literalmente, para que os nossos governantes mudem o dia de 24 para 28 horas. Porque é impossível resolver tudo que a gente tem que resolver num período tão curto de 24 horas. Tá? Então, esse horário de 20 horas, nesse momento, para a gente do corporativo, é o melhor horário para a gente poder, a partir das 21 horas em diante, terminar de fazer aquilo que a gente tem que desenvolver. Tá bom? Mas sim, existe uma ideia de, a partir do lançamento, poder trabalhar com o horário de 21 horas, que a gente sabe, né, que é o mais adequado, né, para as pessoas poderem chegar em casa com calma, né, aquela coisa toda. Mas infelizmente nesse momento, tá, Marcos? Esse é o melhor momento para nós, para que não tenhamos sobressalto nas demais atividades que temos que fazer para que a gente em junho tenha tudo pronto, redondo, funcionando, né, como nós vamos ter. Tá ok? Podem ter certeza disso. Tá ok? Então por enquanto vamos manter esse horário de 20 horas, depois a gente vai adequar isso, tá bom? Como o Márcio Bom Tempo disse, inclusive, nós teremos outros dias específicos para treinamentos mais aprofundados, não apenas sobre produtos, mas também sobre o marketing da empresa, né? Sobre como vender não apenas os produtos, mas como vender a empresa, como vender o sistema, a ideologia, a filosofia da FGX, que ela é muito bacana. A ideia de você falar welcome home, bem-vindo ao lar, né? É uma coisa muito forte, é uma coisa que a gente tem que usar com bastante empenho na hora de passar a informação do que é FGX para os nossos prospectos, para as pessoas que nós queremos que façam parte, né, do empreendimento. Então teremos várias reuniões, né, para isso. Uma outra coisa que nós também estamos estudando, que foi uma ideia do Flávio, né, é também começar a fazer apresentações em horários alternativos, né, porque muita gente do exterior está desenvolvendo negócios no Brasil também, então muita gente do Brasil está cadastrada com pessoas que estão fora do Brasil. Então estamos estudando horários à tarde no Brasil para começar a fazer algumas reuniões também para que todas as redes possam aproveitar ao máximo, né? Por exemplo, tem gente na Alemanha que agora é madrugada lá, então fica difícil poder participar, dar apoio a grupo, essa coisa toda. Então estamos estudando também alguns horários alternativos, né, que muito provavelmente já serão implementados na semana que vem, sem fugir do horário de 20 horas, quarta e quinta. Iremos acrescentar, né, novos horários, né, para atender as demandas internacionais de grupos que têm desenvolvimento de atividades dentro do mercado brasileiro. Tá? Ok? Então, com relação ao produto, é isso, gente. Nós estamos em fase final de legalização dos produtos oficiais FGX, que é o Power, o Solar e o Beauty. Tá bom? E temos 3 produtos linha Brasil já aprovados pela empresa nos Estados Unidos, que estão em fase final de negociação. 2 deles já estão na reta final de bater o martelo. O terceiro ainda depende, né, de matérias-primas e algumas coisas que ainda estão sendo procuradas no âmbito brasileiro para que possa desenvolver, mas é o produto também que vai entrar. Então vamos ter uma linha muito espetacular. Muito espetacular, fica estranho, né? Mas uma linha espetacular de produtos, né,
para o período em que estivemos já trabalhando oficialmente com o desenvolvimento da empresa no Brasil. Ok? Uma última coisa que eu quero pedir a todos vocês é o seguinte: muitas pessoas têm entrado em contato comigo pelo Face, por e-mail, enfim, perguntando como fazer para visitar a sede da FGX aqui em Brasília. Vocês podem visitar a sede quando vocês quiserem, né? Mas como eu disse, eu aconselho a vocês marcarem hora, tá? Para não ocorrer, como já ocorreu algumas vezes, da pessoa aparecer no escritório e não ter ninguém que possa receber a pessoa, porque as pessoas estão, obviamente, desenvolvendo as suas atividades profissionais, né, pertinentes aos volumes do negócio. Mas a sede está aberta, tá? O escritório da FGX no Brasil está aberta. Se a pessoa quiser aparecer, ela pode. Mas eu aconselho que entre em contato através do nosso canal oficial de comunicação. Flávio, você pode colocar aqui, por favor, ou Márcio, aquele slide com os contatos? Eu ainda sou um pouquinho leigo nesse negócio aqui, mas deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Onde é que está? Ah, está aqui. Já achei, pode deixar, já achei, obrigado. Tá? Aqui você tem os canais de atendimento FGX Brasil, tá bom? Então, por meio desse canal, você pode tirar suas dúvidas. Inclusive, se quiser agendar para conhecer o escritório, pode entrar em contato através desses aí, falar com a Kelly, tá bom? Que teremos o maior prazer de receber vocês para conversar, bater papo, tomar um café e conversarmos sobre o negócio, tá bom? Ronaldo, ainda não tem como passar isso para vocês, tá bom? Na hora que tiver tudo certo, nós passaremos as informações oficiais para todos vocês, tá ok? Tá bom, Ronaldo? Aguarde que passaremos as informações à medida que elas sejam possíveis serem passadas. Não queremos fazer nada que porventura venha depois a criar algum problema, alguém soltar alguma informação, como eu disse agora há pouco, sem ser de má vontade, mas soltar informação inequívoca ou de maneira não 100% correta, que acabe prejudicando o andamento dos processos, tá bom? Então, tenha tranquilidade que assim que seja possível, todas as informações relacionadas a produtos, registros, enfim, datas, tudo isso serão passados a todos vocês. Nós não vamos atropelar e nem vamos colocar o carro na frente dos bois, né? Como se costuma dizer muito, né? Pode saber se sabe se a FGX está dizendo qual é o FGX Shopping para fora do Brasil. Muita coisa está sendo organizada com relação ao shopping, tá? Vou repetir, à medida que a gente tenha toda a estrutura montada, não apenas de shopping, mas de qualquer outra coisa, nós passaremos as informações para vocês, tá bom? Tem muita coisa sendo reorganizada, readaptada, remodelada, sempre visando a evolução do empreendimento, né? Que tudo sempre pode melhorar, né? Nada é tão bom que nunca melhore, nada é tão ruim que nunca piore, né? Então nós estamos trabalhando em todas as ferramentas, em todas as áreas, para que tenhamos sempre a melhor ferramenta, o melhor produto, o melhor serviço a ser fornecido à estrutura de negócio da FGX. Ok? Exatamente por isso que nós instituímos essa reunião semanal, para que à medida que a gente tenha as informações viáveis a serem passadas, nós vamos passando a todos vocês. Ok, Juan? Beleza? Ótimo. Perfeito. Eu tinha combinado hoje também com vocês a apresentação, a participação, né, do Jorge Alvarado, que é o presidente para a América Latina. Mas hoje foi um dia muito excelente, aliás, excelente foi pouco, né? Hoje foi um dia espetacular para o nosso negócio em todas as áreas. As reuniões que nós tivemos hoje foram assim realmente espetaculares, só que elas tomaram o dia inteiro. Eu não consegui entrar com o Jorge em contato com ele, e esse trajeto agora do escritório para cá de 2 horas e 10 de carro me matou. Passei um e-mail para ele agora há pouco, mas não tive resposta. Então peço desculpas pela não participação dele aqui neste momento. Eu me desencontrei com ele por causa das atribulações, né, do dia a dia. Tá? Mas, assim que possível, ele estará conosco aqui para passar todas as informações, tá, para vocês. Tá bom?
Isso, Amaral. As coisas funcionam passo a passo na velocidade do pensamento, né? Então a gente tem que dar um passo de cada vez, tendo sempre o pé no chão, de forma... Põe um power strips, Rodrigo. Eu colocar para mim, vou colocar no meu corpo que eu estou precisando. Tá bom? Uhum. Bom, gente, basicamente eram essas informações que eu tinha para passar para vocês, né? Apenas frisando que dentro do nosso plano de ação, dentro do nosso plano de negócios que nós desenvolvemos para o início das atividades, estão transcorrendo da maneira como nós programamos, isso é muito bom, né? As coisas estão sendo correspondidas não apenas pela equipe Brasil, mas também pela equipe da FGX nos Estados Unidos de uma maneira espetacular, tá bom? Ou seja, a relação FGX Brasil com a FGX USA americana está espetacular, está caminhando tudo realmente muito bem. Nós todos estamos muito felizes, todos nós do corporativo, eu tenho certeza que qualquer pessoa com quem você conversar dentro da FGX Brasil, seja a Kelly, a Thaís, a Sara, a Cleide, o Augusto, o Flávio, o Renato, o Thiago, enfim, todo mundo vai responder para vocês a mesma coisa. A relação está muito bacana, estamos num astral muito legal, muito felizes. Como é que é isso aqui? Fiz uma compra dia 2 de 3, quando era ruim, ainda não foi... David, é o seguinte. David, presta atenção. Tá? Nós soltamos o link de cadastros da FGX na semana passada. Okay? Na semana passada, inclusive, eu fiz um treinamento aqui sobre a atuação e a estruturação do negócio por meio da sala de espera. Tá? Porém, como tudo em tecnologia, nada acontece exatamente como programado. E aconteceram alguns problemas. As pessoas cadastravam as pessoas na rede, tá? Elas apareciam na sala de espera, mas também apareciam duplicadamente na estrutura de negócios. Tá? Isso gerou uma confusão muito grande quando as pessoas começaram a montar as suas estruturas de negócios. Tá certo? Por isso que nós ainda não ativamos. Ok? Essa semana os problemas de cadastramento foram solucionados. As pessoas se cadastram dentro de forma qual é na sala de espera, aí você vai lá e cadastra nessa organização. Tá certo? Então, as informações que com certeza o SAC passou para você, que todas as pessoas que eram para serem ativas, que vieram do antigo empreendimento para o antigo empreendimento FGX, serão ativadas agora na sexta-feira, nessa semana ainda. Tá? Nós esperamos que resolvessem os problemas, que passassem os problemas de estruturação tecnológicos, tá? E porque o Brasil teve que ser programado de maneira diferente do que é habitual no sistema FGX. Né? Então, obviamente, quando você programa uma coisa diferente dentro do sistema já existente, é normal que alguns pequenos bugs aconteçam. Ok? Mas como eu disse aqui agora há pouco, repito, o Rafael também, ó, eu tive um caso assim com o membro da minha equipe, o SAC passou todo o procedimento, deu tudo certo. Maravilha, Rafael. Show de bola. Tá? Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham, viu, David? Entre em contato com o SAC nesses canais que eu coloquei aqui, tá bom? Que eles vão passar para vocês todos os parâmetros, todas as ações necessárias para que os problemas sejam solucionados e vão passar para vocês exatamente quais são as etapas que nós estamos cumprindo para o bom andamento do negócio, tá bom? Não se preocupe, você não será de forma alguma prejudicado nessa migração do sistema anterior para cá, ok? Ok, então, gente, era basicamente isso que eu queria passar para vocês agora. Já são 21h12, 9h12. Eu vou devolver agora para o Márcio Bom Tempo, tá bom? Para que ele possa pegar as dúvidas ou algumas questões que vocês ainda tenham, né, sobre os produtos, para ele poder fazer um fechamento, né, das atividades dentro da FGX. Ok? Tiago, entre em contato com o SAC, tá bom? Nesses canais que eu coloquei aqui, tá bom? Pode ser por e-mail. Apesar de ser feriado amanhã, para nós não existe feriado, não existe sábado, não existe domingo. Entre em contato pelo e-mail que você terá todas as informações necessárias, todas as dúvidas e todas as suas necessidades
serão supridas. Ok? Então, Márcio, você está aí? Márcio, eu vou passar para você então agora a palavra para que você possa dar continuidade e fechamento, né, à sua apresentação sempre genial, espetacular, sobre os produtos e as ferramentas da saúde da FGX. Ok? Gente, muito obrigado pela paciência de vocês. Mais uma vez, perdão pelo meu atraso. Realmente esse trânsito me matou, tá? Mas deu tudo certo, consegui chegar ainda a tempo de falar um pouco com vocês, tá bom? Tenham todos um excelente final de noite, né? Para mim a noite está apenas começando, ainda tenho muitas reuniões e conferências pela frente. Deixo vocês agora com as sábias e maravilhosas palavras do nosso mestre Márcio Bom Tempo. Grande abraço, gente. Boa noite a todos vocês. Chefe Márcio, agora é com você. Abraço. Rodrigo sempre é muito efusivo nas coisas. Consegue me ver, por favor? É só para despedir de vocês mesmo, né? Ok? Você consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Estão me vendo? Está um pouco escuro aqui, né? Ok? Está escuro? Se eu acender assim, fica muito forte. É que nós estamos com um problema aqui de iluminação, mas fica sendo sombra. Bom, assim fica melhor um pouco, né? Tá melhor assim? Ok? Fica melhor. Gente, vai despedir de vocês dizendo assim que nossa motivação é muito grande, realmente nós estamos com uma equipe sensacional, tá? Realmente encabeçada pelo nosso grande líder aí, o Rodrigo Mastrangelo, com toda a sua experiência. É mais realmente para dar boa noite a todos aí então, todos os presentes. Não dá para realmente nominar a todos. Nós temos aqui o Hugo de Portugal, nós temos o nosso 5 estrelas aí, Stefan, Eric, 3 estrelas, todos vocês, né, Cláudio, todo mundo, né, não dá para a gente nominar não, é muita gente, né, Boris, Cláudia Pinheiro, o Opel, que é o nosso querido líder de Porto Alegre, Lorival, enfim, né, todos meus convidados de hoje também, Isa, muito obrigado pela presença de todos. Eu sei que realmente as pessoas elas estão com muitas dúvidas sobre os produtos, tá? Muitos querem saber se serve para tal doença ou para outra, como é que se usa o pau de trips, como é que querem, todos estão assim bastante ansiosos com os novos produtos que estão surgindo. Fiquem tranquilos que vai ser maravilhoso. As perguntas encaminhe para o SAC, que nós vamos responder. Nosso departamento, então, médico, científico e de saúde está todo preparado aí realmente para responder as perguntas de vocês, ok? É basicamente isso. Quero dar boa noite a vocês e dizer que na quinta-feira que vem estarei novamente com vocês aqui, eu e o Rodrigo Mastrangelo. E nós teremos depois, então, uma sala, um momento especial só para a saúde. Fiquem bem tranquilos que isso vai acontecer. Mais importante agora é realmente divulgar, né, procurar fazer contato, procurar estar sempre conosco, sempre ligados, tá? Porque realmente essa vai ser a empresa, já está muito comentada, mas vai ser a empresa de marketing multinível e de saúde, com filosofia, com alma e com essência, melhor do Brasil e depois do mundo também, porque já tem uma boa origem, né, que é toda a filosofia da consciência planetária aí do nosso Ron Williams, ok? Que tem, assim, nós temos grande identificação com tudo isso, ok? Então a todos boa noite, obrigado então pela presença e quinta-feira que vem estamos de volta. Na quarta-feira com o Flávio Cantanhede e vocês, através então da interação no nosso Facebook, estamos sempre juntos, sempre fazendo então essa grande power corrente, a corrente do power, da força. Obrigado, gente. Então, bom final de semana a todos e até a próxima vez. Obrigado, gente. Obrigado, fique com Deus. Tchau.